Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje, vamos tratar sobre o tema Nordestinos Escravizados. Recebo hoje Ronaldo Brito, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, e o auditor fiscal do trabalho, James Pires. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite, prazer. O tema de hoje teve ampla repercussão na imprensa local, estadual e até mesmo nacional, pela ação que foi promovida aqui na nossa cidade de Lajeado. Por um lado, nos orgulha que as autoridades daqui desvendaram essa situação, por outro lado, nos denigre porque dá a impressão que a nossa cidade estivesse estimulando situações desse fato. Mas no decorrer do programa nós vamos ver que, de fato, não tem nada a ver com a nossa realidade aqui, local, com os meios produtivos daqui. Certamente. É como vai ficar claro no programa. Mas nesse primeiro bloco, deixa eu aproveitar, já que temos a presença de ilustres convidados, e eu tenho aqui Ronaldo Brito, que tem a árdua tarefa de substituir o antigo, dá para se dizer, chefe da 4ª Delegacia, que é o... Meu amigo Inspetor Madril. Inspetor Madril, aliás... Meu antecessor, querido e competente. E ficou... O desafio é fazer melhor que ele. Né? Não, eu espero, mas imagino que não seja fácil. Com isso eu estou elogiando o Madril, que é uma pessoa com uma fala tranquila, com certeza fez um belo trabalho aqui na região. Com certeza, né? Frente a... Mas a Polícia Rodoviária Federal tem em Lajeado a sede da 4ª Delegacia. São várias delegacias no Rio Grande do Sul? São 14 delegacias no estado, né? A superintendência é dividida, então, em 14 delegacias e cada delegacia tem os seus postos ainda, né? A nossa delegacia tem 4 postos ou unidades operacionais, que é como a gente chama. Montenegro, Tabaí, Lajeado e Soledade. Soledade pertence aqui também. Pertence à nossa delegacia também. Então, são 4 postos. E nós atendemos a 386, né? Lá de Canoas até Vitor Greff, passando Soledade, passando Tio Hugo. E atendemos a 470 também, de Triunfo até Barão. Então, temos mais um bom trecho de BR-470 que foi federalizado agora há pouco tempo, né? Ela estava cedida para o Estado e quem atendia era a PRE, a Polícia Rodoviária Estadual. E agora, com essa federalização, ela retornou à União e agora nós estamos atendendo. Acabamos adquirindo mais 70 quilômetros de rodovia, além dos 240 que nós temos, então agora temos mais esses 70 quilômetros de BR-470 para atender também. Essa 470, você disse antes, me passou, é de... Ela de vocês, sobre a no nosso trecho, ela vem de Triunfo até a BR-386, num trecho... federal? Num trecho de chão batido. Não é possível que é federal. Olha, para mim é terra, sim. Mas é nossa. Olha que interessante. E depois... Ela vai iniciar lá em Montenegro, mais ou menos onde fica a JBS, para quem conhece, fica fácil de imaginar. Ali onde fica a JBS e ela sobe em direção a Bento Gonçalves, Veranópolis. Então, nós vamos até o município de Barão lá também. Interessante, eu não sabia, Léo, aprendi uma. Então, esse trecho ainda não asfaltado é uma BR. Ali de Montenegro para cima já é asfaltado, sim, né? Sim, mas para cá nós temos 35 quilômetros de BR não asfaltado. Olha que interessante. Puxa vida. E tem várias. É? No estado tem várias. Não sabia. Tem um 58, tem vários trechos. E essa quilometragem sob jurisdição de vocês, no contexto nacional, é muito, é pouco, é médio? O que dá para se dizer? A quilometragem, tu sabe que é uma coisa interessante, assim. Ela é uma quilometragem grande, né? Afinal de contas, são 310 quilômetros de rodovia. Não é pouca coisa, são dezenas de municípios, milhares de pessoas, né, envolvidas nesse trânsito. Mas, por exemplo, traçando um comparativo, se nós estivéssemos no Pará, por exemplo, claro. nós teríamos 300 quilômetros de rodovia com um movimento minúsculo. Sim, né? Com certeza. Porque são rodovias que têm um baixo movimento.
Compensação, se nós pegarmos a 116 no trecho de Canoas, são 120 mil veículos por dia. Então, é meio incoerente nós nos basearmos apenas na quilometragem para falar sobre fluxo, atendimento, número de ocorrências. É necessário um comparativo entre fluxo e quilometragem. Claro. Né? Então, claro. há um meio termo aí. É diferente você patrulhar, me permite usar o termo, um trecho numa fronteira com uma rodovia entre cidades 100 quilômetros, e aqui sim. nós, cada pouco... Cada 5 aqui que vale o 100. Claro, concentração urbana. Lógico. Então, a minha pergunta até foi um pouco fora... Não, mas isso, até é bom para o pessoal entender. É isso, por isso também. Bem, a competência da Polícia Rodoviária Federal, ela se restringe ao leito da rodovia. Digamos, uma infração de trânsito. Obviamente que não se restringe à infração de trânsito, porque no tema de hoje foi a Polícia Rodoviária Federal que deu apoio para essa operação, que nós vamos ver em seguida. Então, a competência, ela não se restringe ao leito da rodovia federal. O que dá para se dizer sobre isso? A nossa circunscrição... Isso, melhor, as palavras técnicas. São as BRs. Okay. Tudo que acontece na BR ou junto à BR diz respeito à Polícia Rodoviária Federal. Porém, nós somos policiais. Né? O policial, quando vê um crime, ele tem o dever de agir. Né? Seja onde for. Nós somos policiais 24 horas por dia, durante toda a nossa existência. Nós temos o dever de agir. E mesmo que não fosse na BR, mas foi, a situação se desenrolava junto à BR, em um posto abandonado, nós tentaríamos fazer alguma coisa, pode ter certeza. Principalmente nesse tipo de ocorrência. Esses crimes, eles são hediondos, né? Onde a gente pega... essa situação análoga à escravidão, prostituição infantil, tráfico de medicamentos. O tráfico de medicamentos é pior que o tráfico de entorpecentes. Então, a gente sempre tenta, no mínimo, levar ao órgão responsável a situação. Brito, me permite? Claro. Chamar Brito. Curiosidade, sim, que acredito que até para ajudar a sanar quem está vendo, nos ouvindo, ao iniciar uma perseguição na rodovia federal, os perseguidos se evadem. Vai até onde for. Segue. Só não pode entrar em outro país. Aí complica. Okay. Se não entrar em outro país, dentro da federação nós temos a livre movimentação. Okay. Agora, o contrário, não. Iniciou lá... Não, claro, se vem para a rodovia, não se discute. Depende. Pode fazer um apoio... Digamos, a brigada está em perseguição, os camaradas entraram num bairro... Nós fazemos operações conjuntas o tempo... Hoje em dia, a segurança pública, ela se tornou impossível sem a cooperação entre órgãos. A segurança pública, nós somos todos segurança pública. Não interessa se é a Brigada Militar, se é a Polícia Federal, Perfeito. Se é a Polícia Rodoviária Federal, se são bombeiros. Perfeito. Nós todos somos segurança pública. Perfeito. Essa é uma ideia, se é Guarda Municipal, é uma ideia que a gente tem que abraçar. Perfeito. Nós todos somos segurança pública e a ideia de polícia comunitária. São duas coisas que a gente tem que mudar na forma de pensar a segurança pública. E se você olhar o contexto histórico, é recente esse pensamento. Quando eu digo contexto histórico, é que é muito difícil a gente mudar paradigmas. Sim, mas a necessidade faz um monte, Esse sim, ótimo. Não, bom ouvir. Bem, um pouco da questão da nossa Polícia Rodoviária Federal, já algumas curiosidades nessa análise. Vamos ver, nosso auditor James Pires, a sua sede é Porto Alegre, se chama Delegacia no Rio Grande do Sul, né? Como está estruturado essa questão da fiscalização do trabalho? Boa noite. Boa noite, colega também. Boa noite. O Ministério do Trabalho, ele está estruturado no Rio Grande do Sul na Superintendência Regional do Trabalho em Porto Alegre. E tem várias gerências e agências em todo o estado. Em torno de umas 30 unidades em todo o estado que prestam serviço diretamente ao trabalhador, que é o nosso público-alvo principal, e a toda a sociedade. No caso, o auditor fiscal do trabalho, ele está vinculado ao Poder Executivo Federal.
ao Ministério do Trabalho. Não é o Poder Judiciário, mas é o Poder Executivo Federal. É isso, deu para... A nossa missão ela é constitucional. Assim. Fruto da OIT, que obriga os países que fazem parte da Organização Internacional do Trabalho a manter a inspeção do trabalho. E é um órgão do Poder Executivo, um órgão da administração. Existe um pouco de confusão entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. São órgãos distintos, mas que trabalham juntos, que se completam e que têm assim, uma atuação parecida na forma, mas o conteúdo é diferente. Mas nós também fazemos parte dessas questões de segurança, como bem falado pelo Brito, nós também atuamos em combate tanto à prostituição infantil, trabalho infantil, trabalho degradante e na pior forma que é o trabalho escravo, que foi o caso aqui, que foi... Por que Lajeado? Lajeado porque foi aqui que eles adotaram como um polo, onde eles se organizavam, onde tinham, mas foi só essa circunstância, não tem nada a ver com a cidade de Lajeado. James Brito, auditor fiscal do trabalho. Eu fiz essa provocaçãozinha, e além de esclarecer o nosso público, que também há uma confusão com a Justiça do Trabalho. O trabalhador confunde a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, os procuradores do trabalho. Então, é bom um esclarecimento de que o trabalho do auditor fiscal, grosseiramente para exemplificar, vai lá numa obra da construção civil, verifica as condições de trabalho, vai numa empresa, verifica se estão atendendo às normas reguladoras, enfim, do ambiente, da higiene, da salubridade, enfim, vai lá, verifica, fiscaliza. Bem, sobre a questão dos nordestinos, nós vamos ver no próximo bloco, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema nordestinos escravizados. Contamos com a presença de Ronaldo Brito, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, situada a sede aqui no município de Lajeado, bem como James Pires, auditor fiscal do trabalho. No primeiro bloco, a gente aí informou o público sobre um pouco sobre a Polícia Rodoviária Federal, como está organizada, e também a questão do Ministério do Trabalho, com o seu órgão de fiscalização, aqui representado pelo auditor fiscal. Sabia que, agora uma curiosidade, vou dizer até em público, no passado eu fiz o concurso para auditor fiscal, passei entre, não me engano, acho que chamaram, na época acho que chamavam em torno de 80, 90, né? Eu passei um pouco acima, acabou, não sei o que houve lá, mas poderia ser teu colega. Pois é. O que me honraria. Mas, em todo caso, hoje estou aqui fazendo algo prazeroso para mim. Bem, com isso eu quero prestigiar a sua instituição, que era algo que eu desejava fazer parte no passado. Não me atrai muito a Polícia Rodoviária Federal. Mas ainda dá para fazer o concurso. Que eu acho que... Vai abrir agora. Que eu acho que vocês, Brito, tem que ter uma coragem acima da média para fazer. Mas é uma diversão, é o melhor emprego do mundo. Esse é o verdadeiro. É um reality show. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro policial que eu pagaria para fazer o que eu faço. Oh, que coisa boa, Vi. Eu amo. Que coisa boa. Assim é bom. Bem, essa questão dos nordestinos escravizados, o que pese o tema do programa parece ser amplo, na verdade, ele tem por motivo essa operação que foi realizada aqui no dia 24 de agosto de 2016, em Lajeado, e que resultou com essa ampla, além de prender dois, que nós vamos ver agora em seguida, que resultou uma ampla divulgação e repercussão nos meios de comunicação, tanto local, estadual e federal. Bem, não sei quem pode responder, talvez o James, auditor fiscal, como ficaram sabendo? Primeira coisa, como ficaram sabendo de que naquele caminhão, que vocês vão contar a história, existia, pelo menos inicialmente, se imaginava, vocês foram lá e constataram. Como chegou aos ouvidos do Ministério do Trabalho? Se é que chegou por lá, ou se chegou na polícia, eu não sei. Como foi? Nós que recebemos. Então tá bem. Como ocorreu? Foi na manhã, foi bem cedo. Chegou a informação para nós de que esses trabalhadores, né, da Paraíba
dormiam em um posto abandonado, né? E dormiam ou dentro de um caminhão ou nesse posto abandonado sobre trapos, papéis, e que sabiam que eles eram espancados se não vendessem o que era estipulado e que ficavam trancados numa espécie de cela que tinha dentro desse caminhão, e que seriam aproximadamente 20 pessoas. Quando nós ouvimos o fato, imediatamente nos preocupamos, né? E isso não é uma coisa corriqueira, e no nosso entendimento na polícia é o crime hediondo. E o crime hediondo, a gente tenta acelerar o processo e fazer o mais rápido possível o que for necessário. Aí começamos a buscar informações. Começamos a buscar e conseguimos algumas informações bastante importantes que levaram a cabo depois, junto com a ajuda de vários órgãos, né? Foi uma coisa bonita até, porque foi uma interação entre muitos órgãos aí que foram responsáveis pelo desfecho feliz da situação. Nós descobrimos que esse caminhão saía muito cedo e voltava no anoitecer para esse local, né? Então, já sabíamos disso, e que eles faziam vendas nos municípios ao redor aqui de Lajeado, né? Aqui nessas cidades que circundam a região aqui. Baseados nisso, nós buscamos o apoio do Ministério do Trabalho, da Polícia Civil, da Brigada Militar, e tentamos montar uma força-tarefa, né? Para que, no momento que esse caminhão chegasse, nós fizéssemos a abordagem e verificássemos a veracidade desse fato. Mas tudo nos levava a crer que era exatamente aquilo que chegou aos nossos ouvidos, né? Então, montamos a força-tarefa. No mesmo dia, isso aí foi uma coisa exemplar, né? Em poucas horas, imagina, isso foi no começo da manhã, no final da tarde foi o desfecho da situação. Não é comum isso. E no final da tarde o caminhão chegou e tudo foi constatado como verídico, né? A cela, o espancamento, que eles eram levados a trabalhar por comida e água, que eles vinham por dívidas lá do Nordeste, que eles contraíam com essas pessoas e não conseguiam pagar, e aqui eram achacados de maneira a trabalhar nesse regime análogo à escravidão. Então, foi assim que nós descobrimos o fato, né? E, felizmente, principalmente um colega nosso, ele teve uma vontade muito grande de desenrolar esse fato, e aí todos os outros foram dando apoio e se conseguiu fazer isso. E fica registrado que a Polícia Rodoviária Federal não conseguiria fazer isso sozinha, né? Talvez até sim, mas o apoio que nós obtivemos do Ministério do Trabalho para expedir toda a documentação que foi expedida, né, para resolver a situação, o interesse da Polícia Civil, o interesse da Brigada, que foi lá para dar o apoio junto, e foi o que a gente falou no outro bloco, né? A segurança pública, ela tem que ser vista assim hoje, né? Todos os órgãos são seguros. A gente não tem que se dividir, né? Nós temos que, pelo contrário, nos unirmos para fazer com que a sociedade funcione. Porque a sociedade, ela não funciona sem o poder de polícia. E esse poder de polícia não é da polícia. O poder de polícia é de todos os órgãos públicos. O ser humano é assim. O ser humano, se não houver a penalidade, se não houver a fiscalização, ele simplesmente desconhece os limites, né? A única coisa que faz a nossa sociedade funcionar é o poder de polícia. É a base da sociedade. E esse poder de polícia que eu digo não é aquela coisa que talvez seja entendida de uma maneira errada. Não, é o poder de proibir o que é errado, proibir o que trai a sociedade. Isso é poder de polícia, né? É fazer com que a sociedade funcione igualitária para todos e que ninguém seja alvo de um crime. É isso. A certeza da punição. Claro, com certeza. Bem, sobre o fato, chegou então
uma espécie de denúncia. Exato. Agora eu fiquei sabendo, imaginei que tivesse sido lá no Ministério, não, foi ali. Nós que recebemos. Aí fizeram todo esse levantamento, se constatou. E o Ministério do Trabalho ingressou antes ou depois da ação? Às 11h30 da manhã eu estava na gerência, daí graças à nossa gerente aqui, a Eunice, ela me comunicou. E como eu já tinha assim, experiência nesse assunto, já tinha feito várias operações, aí eu logo fui falar com o delegado de polícia, o Dr. Mauro, e a gente combinou daí com os órgãos. Dr. Mauro Malman. Para ficarmos assim, que se diz na linguagem de tocaia, e no aguardo, né, que a polícia agisse, e daí foi constatada aquela situação como descrita na denúncia. E esse poder de polícia, nossa, ele atuou de uma maneira assim, muito rápida, muito precisa, sem muita burocracia. Foi assim, uma ação instantânea. Porque muitas vezes os policiais eles ficam oprimidos porque eles também precisam do tal mandado judicial. Exatamente. E no caso do Ministério, nós temos força de lei para entrar em qualquer local, qualquer hora, o que afasta aquela questão da noite, afasta outras questões. Então isso ajuda muito na legalidade do ato, porque muitas vezes, claro, as pessoas, o cidadão, ele tem direito também, né, de ter do Estado um serviço efetivo e eficaz dentro da lei. E jamais a gente pensa e sequer fazer algo que não esteja de acordo com a lei. Então, os órgãos se interagindo, a legalidade ela fica até conformada com uma questão constitucional das pessoas. Isso funcionou perfeitamente nessa ação, tanto é que ela foi rápida e precisa. Porque um órgão assumiu, fez a sua parte e passou para a polícia. A polícia, nós ficamos até a madrugada ouvindo todos os trabalhadores, todos os envolvidos. Isso já é um segundo momento. Segundo momento, mas então, houve vamos por caixa, jornalisticamente, por etapas. Por partes, para mim. Foram mais de 30 horas. Porque foi muito rápido. É que vocês têm toda a informação na cabeça, processada, já tem todo o conjunto da obra. Vamos tentar construir agora aqui. Então, 11 e pouco da manhã, do dia da prisão, o Ministério do Trabalho... A delegacia com a polícia, nós ficamos ingressou, de tocaia. Ok. E a Polícia Federal, por sua vez, também lá, já foi dito. Sim. Ok. Então, houve uma interação de vários órgãos aí. Não foi necessário mandado judicial, até porque eu acho que... Acho não, dessas não tem que achar nada. Crime, né? Brito, no caso, a Polícia Federal teria competência de ir lá e verificar internamente esse caminhão, independente de mandado. Não, claro, com certeza. Mas, veja bem, em toda ocorrência criminal, há o envolvimento de alguns órgãos, né? Seja só a Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos. Às vezes, nós temos que encaminhar para a Polícia Civil, né? Depende de cada fato. Onde tem crianças, já envolve o Conselho Tutelar. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, nós já imaginávamos, né? Nosso primeiro contato foi com a Polícia Civil. Depois, já imaginávamos que o Ministério do Trabalho e do Emprego teria que ser acionado também. Falamos com a Brigada pelo apoio logístico, né? Com equipes também para fazer essa abordagem para garantir a segurança. Então, tudo foi exemplar. Foi sensacional. Bem... Tudo foi pensado e executado de uma maneira que funcionou perfeitamente. Ok. Bem, o James acompanhou, né? Sim. Bem, o que ocorreu quando vocês chegaram lá, abriram a porta, o que viram, nós vamos ver em seguida. Olha. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema nordestinos escravizados. Contamos com a presença de Ronaldo Brito, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, James Pires, auditor fiscal do trabalho. Bem, nós já vimos nos blocos anteriores, pelo menos no bloco anterior a esse, como foi que chegou a informação dessa situação aí, dessa escravidão desses rapazes que nós vamos ver em seguida, pai de família, enfim. Mas antes, para responder aquela questão que te deixei no bloco anterior, eu tenho aqui fonte do G1, Globo 1, G1.
A cada dia, mais de 5 pessoas são libertadas, em média, no país. Dados do Ministério do Trabalho, mostrado no G1, que nos últimos 5 anos, Minas Gerais lidera a lista de estados com resgates, 2.000. Seguido por Pará, 1.808, Goiás, 1.315, São Paulo, 916 e Tocantins, 913. Os últimos 5 anos. Isso deve ser dados de 2014, 2015, apesar de que isso aqui é atual. Eu busquei no site da internet, essa é a fonte, e é atual. Então, 2.000 resgates em Minas Gerais. Veja assim, Minas Gerais, teus colegas lá têm bastante trabalho. Dados do Rio Grande do Sul eu não tenho, mas deve se somar a esse número que vocês lá encontraram agora, apesar que como foi referido aqui, por circunstância, foram presos aqui os autores em Lajeado, né? Por circunstância, porque eles estavam num caminhão e se moviam ao longo, provavelmente, do Rio Grande do Sul e outros estados, imagino eu. Bem, James Pires, auditor fiscal, acompanhou o momento de verificação se de fato ocorria a situação descrita no interior daquele caminhão. O que você viu? Uma figura dantesca, bem complicada, porque todos os elementos que configuram o trabalho escravo estavam presentes de forma assim bem explícita. Foi a operação em que mais se tornou explícito que existia a situação de trabalho análogo de escravo. Tanto pela constrição objetiva, que o Código Penal até ele tipifica como um crime. E todos os elementos do Código Penal estavam lá descritos. Isso já configurou para o aspecto penal. E sobre o aspecto trabalhista, que a gente analisa muito a constrição subjetiva, a questão de dívidas, a questão da degradância no local de trabalho, 20 pessoas colocadas para dormir como casa, tendo metade num baú e a outra metade praticamente ocupada por uma jaula. Uma cela. Uma cela assim, e que eles, embora dissessem, mas não era para utilização exclusiva para mercadorias, e a gente percebe que tinha um local para as mercadorias, mas colocar mais 20 pessoas. Então, aquela jaula, os depoimentos foram difíceis de ser tomados, porque entre eles existia uma resistência, porque as famílias deles estavam lá no Nordeste, eles seguraram muito na polícia, e com a gente depois eles largaram um pouco mais de notícias, e na verdade a gente conseguiu depois, sim, que lá no Nordeste as famílias estavam recebendo ameaças diretas, eles aqui sendo resgatados daquela situação e lá as famílias já sendo pressionadas. E então aquela situação ali que se desenhou naquela noite ali, que depois foi até a madrugada com as prisões e com todo o desdobramento, elas revelam plenamente tanto a constrição objetiva como a subjetiva que exige para a configuração do trabalho análogo de escravo. Vocês chegaram lá, que hora foi a operação? Que horas? Entre 6h30 às 7h. Já estávamos esperando. Foi nesse horário a abordagem. Na noite. A polícia, certamente, as polícias, no caso especificamente a Polícia Rodoviária Federal, foi dito aqui, tinha já informação que eles usualmente utilizavam aquele local, um posto de gasolina abandonado, aliás, muito próximo do posto. Próximo ao nosso posto aqui na Jara. Muito próximo, de 300 metros talvez. Mais ou menos isso. E o posto abandonado, com uma cobertura, então eles estacionavam ali e ali permaneceram. Esse baú estava... Quando vocês chegaram, estavam dentro, a turma fora? Que situação? É que eles chegaram ali para apanhar outros que estavam no lajeado, mas a maioria estava dentro. Certo. E daí eles já tinham até alguns entradas, a operação foi deflagrada. Pegou. Aí a gente chegou. Então foi as pessoas sendo transportadas num compartimento de carga. Do compartimento de carga. Todas soltas. Sem a menor segurança dentro do baú do caminhão. É uma coisa que avilta a dignidade da pessoa humana. Eles não tinham nem onde fazer necessidades básicas do ser humano. E eles eram praticamente empilhados lá dentro daquele caminhão. E ainda sob ameaça. E detalhe, né? Naquela noite nós tivemos sorte, porque naquela noite eles iriam embora. Eu não sei se estavam com algum tipo de suspeita, algum medo,
mas o que a gente ficou sabendo é que naquela noite eles iriam embora para outro município, né? Lá na fronteira, lá em cima. Eles não iriam ficar por aqui, não. Então, se levasse um pouco mais de tempo, não. O desfecho da operação já não teríamos sucesso. Veja, eu falei Vacaria fronteira com o estado de Santa Catarina. Deixa claro, lá na Serra. Sim. Bem, quantos trabalhadores foram encontrados lá? Nós resgatamos 17. 17. Mas o número eram 20. Nós levamos até a polícia e ele sumiu. O outro também a gente não tem notícias. E um não era empregado dele. Se declarou e não quis nenhum vínculo. Então, 20, mas 17 foram considerados com vínculo e tudo. Ok. Correto. E os, digamos, os que... Eu não queria usar aqui... Como é que a gente diz? Me ajuda o policial. Suspeitos, vamos dizer? Os líderes da quadrilha? Isso é uma quadrilha. Tá bem, ok. Então vamos lá. Eu pisei em ovos aqui para não... Pois bem, os líderes estavam ali? Sim. Quantos eram? 2 e um apareceu depois. Opa! De relance, fotografando, fazendo todo mundo. Mas esse não foi constatado que ele era empregador. Então com ele não se conseguiu configurar. E nem liame com os acusados no momento ali. E tinha mais um carro de apoio? Tinha uma caminhonete que ela também depois não apareceu, mas eles devem... Isso aí... Ok, certamente a placa, alguma coisa aí para... Tá. Eu senti que obviamente que eu não acompanhei, obviamente não acompanhei os depoimentos da polícia, e isso foi tempo lá, né, de depoimento. Ficaram horas, certamente. As nossas equipes começaram o trabalho às 7 da manhã e encerraram às 10 e pouco da manhã do outro dia. Foram ouvidos ali Foram quase 28 horas de... Foi lá na sua delegacia? Serviço. Não, as nossas equipes tiveram que ir até a Polícia Civil, né, até o Ministério do Trabalho também. Isso envolveu vários órgãos, mas como a nossa equipe é que conduziu a prisão, então nós tivemos que ir até a Polícia Civil, participar de todos os depoimentos, né, participar de toda a situação. Então a nossa equipe ficou envolvida praticamente 28 horas na ocorrência. Pois bem, olha aí, nós já vimos que prenderam o cidadão lá, tinha dois foram arrolados. Ali, 2. Identificados. Há notícias de que possa ser uma quadrilha maior, que tenha outros caminhões pelo Brasil, mesmo modus operandi? Isso a gente investigou e perguntou, e até entramos em contato com a procuradora da Paraíba, e realmente tem vários caminhões daquela região que saem para o país. E o que a gente ficou sabendo é que a possibilidade disso ser uma prática comum, ser praticada em vários estados é muito grande. Vários estados, muito grande. Isso aí não é semelhante àqueles caminhões que trazem esse pessoal do Nordeste para vender redes? Mas talvez exatamente. No caso que carteira, cinto, capa de carro, de banco de carro, capa de celular, redes, mantas, é o tipo de mercadoria que eles vendem. Interessante. E aí a gente passa na rua e vê esse pessoal e jamais imagina, né? Que eles podem estar sendo submetidos. Às vezes até tem um certo tipo de preconceito, né? Com esse tipo de pessoas. Mal sabemos nós o que essas pessoas estão passando. Pois bem, agora lá tem vontade. Posso falar? Claro. Às vezes a gente estranha a insistência deles em vender, né? Sim, mas é porque ele não sabe que eles estão... Talvez eles estivessem sendo espancados se não vendessem, né? Se não vender, porque ali quem não vendia, quem devia era laço, ameaça, jaula. Você sabe, bem extremado. E agora me ocorreu um fato na praia. Eles passam vendendo aquele peso nas costas, um calor terrível, praia em praia, rua em rua, oferece. E eu me lembro que fiz uma brincadeira com um desses, vendendo, brincando, tal, pedi um valor, foi. Na verdade, não queria, mas ali um pouquinho ele chegou e disse assim, senhor, me chamou senhor, se eu não vender, eu não vou poder comer. Cara, isso me rompeu o coração em 3 partes. E ele não estava brincando, né? Em 3 partes, comprei por razão. Bem,
O problema é, depois, o que fazer com esses 17 trabalhadores e como que... Isso, né? Porque os empregadores presos, 17 trabalhadores, e aí que gera toda uma situação que tem que existir toda uma organização por trás, inclusive, do Estado e da polícia, porque, afinal de contas, tu resgata as pessoas, vai colocar onde? Aí nós colocamos nós colocamos num hotel, daí aí entrou o Estado, nós colocamos num hotel, as dispensas do empregador. Mas e se esse empregador não tiver condições, não é? Então, daí o Estado também tem essa parte dele, assume esses ônus, quando se configura a situação de trabalho análogo de escravo. Porque também força os empregadores a pagar as rescisões. Isso ocorreu... Ocorreu, tudo em 48 horas. Aí nós fizemos as rescisões do Ministério do Trabalho, o colega Rafael, ele fez os cálculos de todos, inclusive com um aviso prévio indenizado, tudo com carteira assinada, a gente faz assinadas as carteiras, a gente faz todo o trabalho da formalização. Bem, nós já vamos ver em seguida, porque acabamos de esgotar o tempo deste bloco. Viu como é rápido? Passa muito rapidinho. Rápido. Bem, no próximo bloco, então, nós vamos fazer o fechamento e vamos ver a questão das ameaças que as famílias estão sofrendo lá na Paraíba. Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema nordestinos escravizados. Contamos com a presença de Ronaldo Brito, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui no município de Lajeado, bem como de James Pires, auditor fiscal do trabalho. Bem, senhores, esse é o quarto e último bloco. Eu só quero, a título de curiosidade, também o site G1, os 5 países com maior percentual de escravos, entre aspas, os escravos modernos, que, em primeiro lugar, a Coreia do Norte, 1,4 milhão, 4,4% da população. Em segundo lugar, o Uzbequistão, 1,2 milhão, 4% da população, em regime análogo ao escravo. Camboja, 256 mil e 800, 1,6% da população. Índia, também 1,4% da população. Aqui está o índice por percentual da população. E Catar, 1,4%, porque em números absolutos ainda 18 milhões análogos escravos. Veja que absurdo isso, ainda no mundo atual. Você sabe que uma curiosidade, quando eu fui tratar desse tema, a situação análoga ao escravo, que nos causa tanto constrangimento, a ponto de a gente estar fazendo esse programa, a repercussão que teve esse fato, me chamou a atenção, eu gosto de ler história, de que, em que pese-se algo extremamente degradante para a pessoa humana, você não considerar alguém uma pessoa, mas sim um escravo, como ocorreu no passado. É recente na história da humanidade o fim da escravidão. No Brasil, aqui, 1888. Se vocês vão lá no contexto histórico, é recente. E o que me chamou a atenção? Nenhuma religião que, a rigor, tem por objetivo principal o ser humano, a vida, combateu a escravidão, conviveu com ela. Interessante isso. É uma curiosidade que eu deixo no ar, que me chamou a atenção. Nenhuma. Todas as religiões aceitaram e conviveram com essa situação. Em que pese, né? Veja, professo, enfim, não significa que eu estou dizendo isso para denegrir qualquer religião, não. É uma constatação histórica de um fato que nos faz pensar, certo? Bem, voltando ao nosso tema, nordestinos escravizados, eu tenho aqui também, saiu no clique zhclickrbs.com.br, uma informação, não sei se vocês podem confirmar ou não, mas enfim, vamos deixar a título jornalístico, de que depois desse belíssimo trabalho que vocês fizeram, horas ouvindo, tentando tirar algo, o medo deles, a perseguição das famílias lá, adiantaram um valor para eles, para as famílias lá, e aí mantiveram eles nessa situação aqui, com essa cela no carro, sendo penalizados. Estou falando de notícias que saiu na imprensa, ok? E que quando o Ministério do Trabalho fez esse belíssimo trabalho das rescisões pagas, enfim, nós vamos já ver em seguida, se não fosse o acompanhamento de um membro, acho que um auditor, do Ministério
foi do Ministério Público do Trabalho, não foi do Ministério do Trabalho, foi da Procuradoria. Daí já acompanhou na rodoviária e, segundo essa notícia do Clique RBS, possivelmente estavam lá para extorquir ou o retorno do valor alcançado a eles. Veja, obviamente, aí vocês podem me informar, seguramente as autoridades se preocuparam com a chegada esses aqui, lá na sua origem, a proteção das suas famílias, como fica? Alguém pode... há uma preocupação com isso? Eles continuam presos aqui? Acho que desde o momento da denúncia, né? Desde o momento da denúncia. Desde o momento da denúncia houve a preocupação com a segurança, não só dos trabalhadores, como da família deles. Né? Essa era e ainda é a grande preocupação nesse fato. Né? Então, essas pessoas, no primeiro momento em que foram resgatadas, já foram mantidas em segurança. Ótimo, né? Óbvio. Já foram mantidas acompanhadas e seguras, né? Em local isolado e seguro. Né? Depois, no momento que essas pessoas estavam retornando ao seu lar, também foi feito o acompanhamento. Depois o nosso amigo já vai explicar melhor. E há também a preocupação, não só com eles, mas com as famílias que recebem ameaças também. Nós conseguimos confirmar isso, das ameaças que eram feitas e ainda são as famílias desses envolvidos, né? E sabe-se lá quantos envolvidos tem nessa história? Sim, porque tem... Nós identificamos alguns, sabemos lá quantos estão nessa... E há a preocupação policial de tentar descobrir tudo o que for possível a respeito dessa situação. Aonde estão as ramificações? Perfeito. Quem são os envolvidos no país todo? Né? A segurança dessas famílias, não só na época do fato, como hoje, como posteriormente, né? Para que se acompanhe, para que não aconteça nada de mais grave. Então, há sim uma preocupação de toda a segurança pública em relação a esse fato. E lá, durante a movimentação, a devolução dessas pessoas ao seu estado de origem, sim, acho que é melhor o James... Sim, foi feito um monitoramento através do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal, e realmente eles sofreram constrangimentos mesmo na viagem para devolver os valores, porque é feita uma rescisão e o pagamento em dinheiro para esses trabalhadores. Eles estavam com todos dinheiro. Os direitos, todos estavam com dinheiro. Então foram, no total, custou em torno de R$38 mil que foram pagos e as passagens também de retorno até a Paraíba. Então, tudo foi pago. Os empregadores, através dos seus procuradores. Dois advogados que acompanharam tudo, que até legitimam mais. O fato, até fizeram um trabalho muito bom, os advogados também. Porque a gente tem que olhar o aspecto de resolver os problemas. E os advogados que estão defendendo as pessoas, eles podem ajudar o Estado e ajudaram, nesse caso, porque eles estavam presos. O dinheiro teria que vir de algum lugar para o pagamento, não é? E deu certo, mas foi feita negociação, foi conversado, e é um processo de pagamento, e é um dinheiro para quem está preso. Então, isso foi resolvido. E depois disso ainda teve a questão que o Estado entra, e é muito importante assinalar isso, que esses trabalhadores que foram pegos nessa situação foram indenizados pelo Estado também. Eles vão receber 3 parcelas de seguro-desemprego, foram feitas carteiras de trabalho para eles, que eles não tinham, só 2 tinham carteira de trabalho, os outros nenhum tinha. É feito na hora todo esse trabalho, então envolve uma logística que também foi feita, e em todos os resgates o Ministério do Trabalho tem já um know-how e segue procedimentos específicos, e nesse caso foi feito tão rápido e deu certo. Mas existe toda uma questão das famílias, que foi muito bem colocado, que a gente se preocupa também, sempre se preocupou, porque muitos tinham dívidas, até tem a relação das dívidas aqui, uns deviam R$6 mil, R$5.700, R$3 mil, ninguém baixava de R$4 mil, sendo que pela lei o máximo que pode se adiantar para um trabalhador é um salário que ele receberia. Também foi colocado aquela questão que às vezes aí na rua as pessoas, né, são praticamente, se sentem mal, são intimadas a comprar as mercadorias desses trabalhadores. Eles me relataram que, olha, fazia 3 dias que quase nenhum vendia nada.
Mas com a Por crise isso agora. que... E outra questão, eles repassavam por R$40, tipo uma capa, e às vezes tinham que vender por 30, porque não tinham o que comer. Ou o custo. E daí ficavam devendo, além de ficar devendo, tinha que... Então, olha, era uma situação assim que Ou eles seja, estavam se passando. não vendia, não comia. Muitas É o vezes... caso que eu falei. Exatamente isso. Eu até quero acentuar que vocês percebem aqui em Lajeado, e até o Ministério do Trabalho tem feito muitas carteiras para os estrangeiros, haitianos, senegaleses, mas nós temos que cuidar dos nossos também. E esse trabalho foi um cuidado dos brasileiros que vêm aqui sofrer nas ruas das cidades da região aqui. Então foi um trabalho assim que a gente demonstrou que esses trabalhadores têm cidadania, têm direitos e que o Estado faz acontecer. Quando tudo dá certo e quando a gente encontra profissionais como aqui, tanto da polícia rodoviária, como do delegado, como da procuradora, que a gente se sente até lisonjeado com Lajeado. Lajeado, não, aquela questão assim, ó, de ser... Eu me senti lisonjeado, eu até falei para a procuradora e para o delegado, me senti lisonjeado de ver tanto profissionalismo e tanta competência. E o delegado poderia ter dito, não, isso é um crime federal, eu não me envolverei. Né? Mas não, ele participou, exatamente. participou da execução de toda a operação, fez todo o registro da ocorrência. O delegado Mauro Mama. Vamos fazer homenagear. Conheço, meu amigo. Vamos... A brigada que se prontificou. Aliás, a relação de toda a segurança pública no município de Lajeado, então que fique registrado isso também. Porque pode ter ocorrido esse crime aqui em Lajeado, como poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo. Mas a relação dos órgãos de segurança pública de Lajeado é sensacional. A diferença é que em Lajeado fazem a coisa acontecer. Polícia Civil, Brigada, Polícia Rodoviária Federal trabalha junto, Guarda Municipal, Guarda de Trânsito. Funciona de uma maneira excelente. Eu que venho de fora, eu boto mais aqui elogiar o trabalho muito parceiros deles aqui que foram desenvolvidos. Nós pegamos aquela parte que também é complicada, que são as fases do... Depois é lógico, esse empregador recebeu várias multas, ele vai ter processos para responder, então ele vai ter processo administrativo, processos criminais que ele está respondendo, então tem todo o desdobramento. E aqui a gente só encontrou apoio e Lajeado tem que ter orgulho dessa operação. Não vai ficar mácula nenhuma para Lajeado. Ao contrário, foi um lugar onde se fez acontecer a lei. E sabe-se lá se o Brasil inteiro não vai se beneficiar de algo que startou aconteceu aqui em Lajeado. Muito bom. Foi um alerta que se deu para a população que essas pessoas são trazidas, na verdade, são aliciadas lá. Exatamente. São trazidas para cá, que ficam em isolamento geográfico, porque 3 dias leva de ônibus. É verdade. Daqui até lá. 3 dias de ônibus. E veja bem, aqui foi um lugar que aconteceu aqui, mas aqui aconteceu e teve uma resposta do Estado, teve uma resposta dos órgãos. Isso é um motivo de orgulho. Porque muitas vezes, quantos estão por aí em todos os lugares e sofrendo? E o que está acontecendo? E a cidadania dessas pessoas? Bom, senhores, estamos chegando ao final do programa. Vocês me permitem, então, concluir, diferentemente do início que eu disse, puxa, aconteceu em Lajeado, que bom que aconteceu, que a nossa comunidade ficou atenta, viu, tomou providências, nossas autoridades tomaram providência e, quem sabe, apenas descobrimos uma ponta de um iceberg. Aí fica com vocês, com os teus colegas, vocês ambos aqui pertencem à federação, à União, melhor dizendo, à competência federal, dos órgãos que ambos estão aqui, das instituições que aqui estão representadas, e tenho certeza que não se esgota aqui, nesse ato único realizado em Lajeado, a apuração dos fatos que envolve esses vendedores ambulantes pelo Brasil aí, que, quiçá, quanto sofrimento pessoal e familiar, ameaças, etc. e tal. Ok? Nos orgulhamos que tenha, então, as autoridades daqui tomado essas providências. Mas, infelizmente, o programa chegou ao final. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Nós agradecemos. Hoje nós tratamos sobre o tema nordestinos escravizados. Contamos com a presença de Ronaldo Brito, chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, com sede aqui em Lajeado, e James Pires, auditor fiscal do trabalho. Eu quero dizer, antes de encerrar, que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como ver ao vivo esse programa no univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa.